Correção dos exercícios de ontem. Bom, primeiro, exercício 1, deu o nome oficial e a função orgânica. Vamos primeiro dar o nome da função orgânica. A função orgânica que está presente aqui só tem carbono e hidrogênio. Função hidrocarboneto. Nome. Primeiro definimos a cadeia principal, é essa cadeia maior, e da cadeia principal sai uma ramificação, portanto, essa ramificação aqui, metil, só um carbono, metil, e agora o nome da cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, pentano. Só tem ligação simples. Onde está o carbono da ramificação? Pode numerar de qualquer lado que vai ser 1, 2, 3. Está no carbono 3. Se numerar de lá para cá, 1, 2, 3 também. Então esse é o 3-metilpentano. Temos hidroxila ligado diretamente no aromático. Então nós temos a função fenol. O nome deste material aí da função fenol pode ser hidroxibenzeno ou simplesmente fenol, já que eu tenho o benzeno com a ligação dupla com o OH. Mas tem uma ramificação, então eu vou chamar de metilhidroxibenzeno ou metilfenol, porque a ramificação que está aqui é metil. E tem que dar a posição dela. A posição dela, se eu considerar aqui como o carbono 1, já que aqui é o grupo funcional, este é o carbono 1, aqui fica sendo o carbono 2. Então, nós temos aí o 2-metilfenol. Ou, como a posição é 1, 2, nós podemos escrever ortometilfenol ou O-metilfenol. Também pode ser O-hidroxibenzeno. Na letra C, nós temos duas hidroxilas, então vai ser um diol. Qual que é a função? Se a hidroxila está no carbono saturado, a função é álcool. Não tem ligação dupla aqui, né, entre os carbonos onde a hidroxila está ligada, então a função é álcool. Nome dela, 1, 2, 3, prop. Ligação simples entre carbonos, propan. Seria propanol se tivesse só uma hidroxila. Como tem duas, é o propan 1, 2 diol. No carbono 1, no carbono 2 tem hidroxila. Numerando os carbonos, fica 1, 2 e 3. No 1 e 2 tem hidroxila, então 2 diol. Este material tem o oxigênio aqui como heteroátomo, então ele pertence à função dos éteres. Para dar nome para os éteres, cadeia mais simples primeiro, oxi, cadeia mais complexa. Como nós temos aqui um único átomo depois do O heteroátomo, um único átomo de carbono, met. Aí para a cadeia mais simples, que vem antes do oxi, a gente dá nome só o prefixo, né? Só o número de carbonos que vai ser contemplado no nome. Então é met, oxi e o nome da cadeia mais complexa. 1, 2, 3. 3 carbonos, prop. Aí para a cadeia mais complexa a gente dá o nome completo. Ligação simples e termina com O. Metoxipropano é o nome deste éter. Poderia também dar nome usual, aí seria éter metílico propílico. Na letra A nós temos um éster, ligação dupla com O e O, no mesmo átomo de carbono. Então é um éster. Para dar nome para os ésteres, nome da parte mais complexa primeiro, da parte que tem a carbonila primeiro, e depois o restante é como se fosse uma ramificação. Pode esquecer que entre o nome da parte mais complexa e o nome do que chamamos aqui de ramificação, tem o OAto D. Então, neste caso, nós temos aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. No segundo carbono tem metil. Então, é o 2-metil. 1, 2, 3, 4 carbonos.
but, ligação simples entre eles, nome dos ésteres, oato de. Então, 2-metilbutanoato de, agora vem o nome da parte mais simples, da parte que está depois do O, heteroátomo, que a gente dá nome como se fosse uma ramificação e termina com ila. Bom, 1, 2, 3, 4 carbonos e no penúltimo carbono ramificação. Isso é um iso nas ramificações. Então é o isobutil ou isobutila. Então, 2-metilbutanoato de isobutila. Não tem esse hífen aqui não. 2-metilbutanoato de isobutila. Na letra F, nós temos aqui uma amina. Olha o nitrogênio, NH2. Nome dela, 1, 2, 3, 4. Butanamina. Só terminar com amina o nome. Aqui nós temos uma amida. Olha, tem carbonila e N. Então, uma amida. Para dar nome oficial para amida, tudo que está ligado no N, você dá nome como se fosse ramificação. Então, nós vamos dizer aqui, ó, deixa eu anotar primeiro que é a amida, né? O nome da função, amida. E agora, no N tem etil, no N tem metil, então eu vou escrever N-etil em ordem alfabética, N-metil, e agora o nome da cadeia que está ligada no N, que é essa cadeia aqui, ó, o nome da cadeia principal, que tem a carbonila. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. But, ligação simples. Para caracterizar a ligação dupla com O e o N, para caracterizar este grupo funcional aqui, nós escrevemos amida no final. Então, N-etil, N-metil-butanamida. Na letra H, OH, o grupo funcional hidroxila, ligado no carbono insaturado, olha a ligação dupla ali, caracteriza um enol. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, but. Ligação dupla entre átomos de carbono em. Mas aonde está a ligação dupla? Eu devo começar a numerar os carbonos do mais próximo do grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 2 tem a ligação dupla. But, 2 em. Isso aqui é o quê? Como é que dá nome para isso? Hidroxila dá nome ol. Onde está? No carbono 2 também. But, 2 em, 2ol. Este é um enol. Na letra I, CN, nós temos uma nitrila. Para dar nome para as nitrilas, muito simples. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pentano, nitrila. Dá nome como se fosse um hidrocarboneto e termina com nitrila. Pentano, nitrila. Este aqui, da letra J, tem NO2, NO2, NO2. Que função orgânica é essa? Nitrocomposto. É um nitrocomposto. O nome dessa cadeia aqui é tolueno. Pode ser chamado de tolueno. Isso aqui sozinho é o benzeno. Quando eu acrescento um radical metil no benzeno, eu tenho tolueno. Como tem 3 grupos funcionais aqui, NO2, 3 grupos funcionais nitro, eu vou dizer trinitro e o nome do composto. Se fosse um grupo funcional nitro só, eu falaria nitro e o nome da parte principal, da cadeia principal. Então, neste caso, são 3, trinitrotolueno. Aonde estão os grupos nitro? No carbono. Se esse aqui é o carbono, se eu chamar de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5. Trinitrotolueno. Este é o TNT, aquele explosivo. Pode chamar ele só de trinitrotolueno, ou também pode chamar ele de
2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode chamar ele de 1, 3, 5, trinitro, 6, metil, benzeno. Na letra K, nós temos parecido com a nitrila, né? Só que o N vem antes do C, então é uma isonitrila. Para dar nome para as isonitrilas, nós vamos escrever isocianeto de o nome do radical orgânico que está ligado no N aí. Neste caso, quem está ligado no N de radical orgânico? Só isso aqui, ó, CH3, que é metil. Então, isocianeto de metila. Na letra L, nós temos um aldeído, carbonila na extremidade da cadeia. Se essa carbonila estivesse no meio da cadeia, cetona. Como está na extremidade, aldeído. E temos uma ligação tripla aqui também. Para numerar os carbonos, começa do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 3, ligação tripla. Então, 3 in. Como é um aldeído, termina com al. Como são 6 carbonos, X, 3 in, al. X, 3 in, al. E esse é um aldeído. Letra M. Halogênio ligado no metil, ou no metano, ou no carbono, sozinho, um único átomo de carbono com 3 hidrogênios. E o cloro. Chamaremos ele de cloro metano. O nome do halogênio, o nome do hidrocarboneto no qual o halogênio está ligado. Esse aqui é um haleto orgânico. Outro haleto orgânico, só que agora o halogênio é o iodo. Quantos iodos tem aqui? 4 iodos. Então, tetraiodo metano. Também é um haleto orgânico. O exercício 2. Dê o nome à função orgânica do material que, por desidratação, produz anidrido propiônico. Anidrido propiônico. Propiônico, 3 átomos de carbono. Anidrido é porque ele tem ligação dupla com O aqui, O, e tem ligação dupla com O do outro lado também do O. Ou seja, 2 carbonilas e entre elas o oxigênio heteroátomo. Como ele falou propiônico, ele deu só o nome só uma vez, não falou propiônico e acético, propiônico e fórmico, não deu 2 nomes diferentes, significa que dos 2 lados do O heteroátomo você tem a mesma cadeia orgânica. Esse é o anidrido propiônico. O que produz o anidrido propiônico por desidratação? O ácido carboxílico, que produz o anidrido e H2O. O que vai produzir esse anidrido? Um ácido carboxílico que tenha essa parte orgânica aqui, ó. Essa aqui, ó. Ou seja, ele vai ter isso aqui e mais o resto que caracteriza o ácido carboxílico. O que está faltando aí nesse pedaço circulado para ser um ácido carboxílico? Faltando um H aqui do lado, ó, e eliminar essa outra parte. Então, para produzir a parte da desidratação o anidrido propiônico, nós temos o ácido propiônico. Então, o ácido propiônico vai produzir, por desidratação, o anidrido propiônico e água. 2 moléculas de ácido propiônico serão necessárias para produzir o anidrido propiônico e água. Nome oficial deste ácido carboxílico, ácido propanoico. 3 átomos de carbono, prop, ligação simples an, termina com oico no nome oficial. Então, o nome e a função orgânica do material
que por desidratação produz anidrido propiônico. Função ácido carboxílico. Nome ácido propanoico ou ácido propiônico. 3. A neutralização de ácido acético com hidróxido de bário. Vamos lá, ácido acético, H3C, C ligação dupla com O, OH, ácido acético, mais hidróxido de bário, BaOH, produz um material da classe dos sais de ácido carboxílico. Equacione essa reação química. É uma reação de neutralização, onde o ácido perde o hidrogênio, a base perde a hidroxila, OH2, né? A base perde a hidroxila e nós vamos obter um sal de ácido carboxílico e água. Bom, como aqui nós temos duas hidroxilas, nós vamos precisar de dois ácidos aqui para neutralizar uma única partícula desta base. Então, nós vamos ter H3C, C, ligação dupla com O menos, um ânion, que perdeu o H, né? Perdeu o H+, perdeu o cátion, o hidrogênio virou um ânion, duas vezes, e vamos ter o Ba2+, que perdeu a hidroxila, portanto, virou o cátion, Ba2+, mais H2O. Como eu tinha dois Hs aqui e dois OHs daqui, nós temos 2 H2O. Então, está aí equacionada a reação química. Represente a fórmula estrutural do cloreto de T-butil-magnésio. T-butil-magnésio, butil, 4 carbonos. T-butil, há um carbono terciário aí. Então, um carbono terciário e 3 ligando nele. Cloreto de significa que tem cloro. Magnésio significa que tem magnésio. Então, magnésio e cloro aqui ligado no T-butil. Cloreto de T-butil magnésio. Um organometálico.